Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3. Assim diz a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vivemos num mundo totalmente materialista, que sempre liga a pessoa que está sendo abençoada por Deus ou bem-sucedida a bênçãos materiais. Mas será que um homem próspero, um ser humano próspero, é de fato aquele que é dotado de bens materiais em sua vida? Esse início da oração de Paulo aos Efésios nos lembra que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Vale lembrar nesse momento que o autor, o Paulo, ou o escritor, ele estava preso nessa ocasião e ele escreve essas palavras, dizendo que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Por isso, ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma expressão de louvor a Deus pela compreensão do que Deus fez em sua vida. Paulo bem sabia de onde Deus o tirou e onde o colocou. É uma expressão de reconhecimento de quem Deus é, pois todo o bem que recebemos vem dele. E isso gera em nós, ou deve gerar em nós, um estado contínuo de gratidão. Esse é o sentido da expressão bendito seja Deus, abençoado seja Deus. Ele é a fonte de todas as bênçãos em nossa vida. Então, de onde vem toda essa expressão de louvor? Vem do fato de estarmos em Cristo, ou seja, imersos na pessoa de Cristo e assim desfrutando de suas bênçãos, daquilo que é dele, que é inerente a ele. Portanto, podemos afirmar que em Cristo somos plenamente supridos e satisfeitos. Estar em Cristo é estar convicto de que estamos imersos plenamente nele, pois em Cristo nós temos tudo aquilo que precisamos para viver aqui nesse mundo, e o apóstolo Paulo ele vai entender muito bem isso, pois em uma de suas cartas ele também vai dizer, na mesma condição de prisão, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Você está plenamente satisfeito em Cristo, com tudo que ele tem feito em sua vida? Deus não se contentou em nos abençoar, mas ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. O que isso significa para nós?
Significa que em Cristo podemos estar na presença de Deus, que nos acompanha em nossa jornada. Você crê que Deus acompanha você em todo o tempo? Então você vai desfrutar da sua presença. Significa que em Cristo podemos falar com Deus a qualquer hora, a qualquer momento. Jesus ensinou seus discípulos a orarem a Deus. No Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, de 6 a 9, quando ensinou o Pai Nosso. Significa que em Cristo podemos ouvir Deus através da sua palavra. Significa que em Cristo nós vamos um dia morar com Deus e contemplar a sua face. Jesus foi preparar lugar para nós. Em João 14, de 1 a 3, ele vai falar a respeito dessa morada que ele foi preparar, desse lugar que ele foi preparar. Em Cristo, nós somos totalmente abençoados. O que falta para nós? Casa, carro, roupas, comida, calçados. O que falta? Recentemente, assistindo a uma entrevista com o Dr. Jonatas Leônio, ele compartilhou uma pesquisa da Universidade de Exeter, no Reino Unido, sobre quais práticas traziam mais saúde mental para as pessoas, mais alegria, mais felicidade. E descobriram, nessa pesquisa, que as pessoas que tinham mais saúde mental, as pessoas que eram mais felizes, eram as pessoas que viviam em ambientes naturais. Ou seja, longe dessa movimentação, né, da cidade grande. E dentre essas pessoas, havia um grupo que tinha saúde mental ainda melhor, que eram os que tinham o que eles chamaram de a rotina de passarinhar, ou seja, olhar os pássaros, como o Dr. Jonatas diz em sua entrevista. Eram as pessoas que ficavam atentos ao som do canto dos pássaros, aos movimentos de uma árvore para outra, e isso reduzia a ansiedade, a velocidade dos pensamentos ansiosos, produzindo bem-estar para uma saúde mental. Ou seja, eram as pessoas mais felizes. Quem se preocupa com essas coisas, carro, comida, calçado, Jesus disse que são os pagãos, não aqueles que foram abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E por que os pagãos se preocupam com essas coisas? Porque eles não têm a esperança que nós temos. E nós somos convidados por Jesus a passarinhar, a olhar os pássaros no céu, que não trabalham, não tecem, mas Deus cuida de cada um deles. Nós, os que cremos, devemos buscar cada vez mais nos desligar deste mundo e pensar no mundo por vir, pois o Pai Celestial sabe que precisamos e providencia tudo o que necessitamos. Então, agora você compreende que em Cristo somos totalmente abençoados e que essas bênçãos são espirituais e não materiais. Então, é um bom momento para dizer bem alto, para todo mundo ouvir: bendito seja Deus, que me abençoou com todas as bênçãos espirituais
nas regiões celestiais em Cristo. Se você tiver qualquer pontinha de dúvida, olhe para o alto, onde Cristo vive e está nos aguardando para viver eternamente com Ele. Quando compreendemos que somos um povo santo, lembra? Consagrado, separado por Deus e abençoado totalmente em Deus, não permitiremos que nada nem ninguém nos afaste do caminho. Nossa luta não é para alcançar nada que vem de Deus. Por quê? Pois Ele, pela sua graça, já nos deu tudo que precisamos, que necessitamos. Compreendendo essa verdade, dos nossos lábios brotará o louvor a Deus, independente das circunstâncias. E como Paulo, que naquela ocasião estava preso, passando momentos difíceis, mesmo assim diremos: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus nos abençoou totalmente e plenamente em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Cristo é real. Cristo é real. Cristo é real.